Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos todos ao segundo dia do nosso seminário das Alianças Fraternas. Fomos sementes e hoje somos raízes. Neste segundo dia, nós temos muitos convidados, um dia maravilhoso. Mas agora, no início desse nosso dia, eu vou deixar um recado que amanhã a missa de encerramento, em vez de ser às 9 da manhã, será às 9h30. Anotem na sua agenda esse novo horário. Continuando com os nossos convidados especiais, nós temos um convidado especialíssimo. Ele quer muito estar aqui. E hoje ele deixa uma mensagem para nós. Ouçam o que ele nos diz. Muito boa noite. É uma alegria muito grande poder falar para gente tão boa, tão valente, tão fiel à nossa querida mãe. É com muita alegria que eu vejo crescer este número em quantidade e qualidade. Mas tenho muito gosto e já agora eu queria falar um pouquinho sobre este tema dos amigos do santuário. A vossa presença é indispensável neste santuário. O vosso exemplo irradia, conquista, porque vocês vejam, são vocês próprios que se conquistam uns aos outros, sempre com a força do santuário. Portanto, eu peço a vossa colaboração. Nós estamos partindo para uma coisa nova. Criar uma estrutura com os amigos do santuário. Aquelas pessoas que não vêm frequentemente, também as que vêm, também podem ser e devem amigos do santuário. Mas eu falo especialmente para aquelas que não podem regularmente participar desta força que vem do santuário. E não só vocês todos merecem uma salva de palmas. Merecem. Vivam! Nós agradecemos imensamente ao nosso querido Padre Miguel. Graças ao seu apostolado, à sua paternidade, nós estamos hoje aqui reunidos. E estamos vivendo a festa de Pentecostes. Tia Guidinha mesmo disse ontem, 7 anos de falecimento do Padre Miguel, 7 seminários, e estamos tendo o 7º seminário na festa de Pentecostes. Por isso é um seminário muito especial. E nessa continuidade do nosso dia, nós queremos convidar o Luiz Cláudio Bido, é psicólogo, e no tempo em que o Padre Miguel trabalhou aqui em São Paulo, na sua missão, na Casa de Santa Cruz, ele fazia um trabalho, o Padre Miguel, de angariar diversos jovens para fazermos missões no Nordeste, porque o Padre Miguel sempre teve o coração a ir para o Nordeste. Então, agora, segue a palavra o Luiz Cláudio Bido com o tema Pedagogia das Alianças. Boa noite a todos, que bom vê-los, né? Estamos todos nos comunicando, não é verdade? Muito bem. Eu estava dizendo o seguinte, né? Essa maneira da gente se encontrar pela internet faz com que cada um esteja na sua casa, recebendo todo mundo. Então, eu queria começar dizendo bem-vindos aqui à minha casa, né? Estou aqui em São Paulo, como vocês podem ver, está frio aqui em São Paulo, chovendo, né? Hoje, ao longo do dia, eu fiz uma peregrinação, pensando que à noite eu estaria com vocês. Então, eu e minha esposa pegamos o carro, porque moramos na Moca, fomos até a Vila Mariana, chegamos lá na porta da Casa de Santa Cruz, para lembrarmos do Padre Miguel,
quantas vezes daquele portão, no grupo, né? No grupo do WhatsApp tem as fotos, quantas vezes naquele portão se abriu para sair de lá um fusquinha, né? E rumo ao Nordeste. Né? O Padre Miguel, com o seu jangada, saiu de lá muitas vezes daquele portão. E eu olhava aquele jangada e falava, Deus ajude que ele chegue, né? E ele sempre chegou, né? E muitas outras vezes eu ia lá, abrir o portão para receber o Padre Miguel voltando do Nordeste. Sempre no jangada, sempre no fusquinha, né? Quantas noites encontrei com a Paulina, com o Diógenes e com tanta gente lá na Casa de Santa Cruz, rezando o terço. Quantos terços foram rezados ali naquela casa? Em nome daquilo que hoje a gente tem a oportunidade e a graça de compartilhar. Naquele momento, nós, na Casa de Santa Cruz, e cada um de vocês... Opa, abriu um microfone aí. Então, naquele momento, nós, na Casa de Santa Cruz, e cada um de vocês, na casa de vocês, no santuário de vocês, na cidade de vocês, cada um de nós estamos construindo uma aliança, estamos construindo uma vivência que agora a gente tem a graça de compartilhar. A graça vem sempre de Deus, não vem dos homens. A gente sempre pede a graça, mas a graça vem de Deus, né? Então, nós pedimos muitas vezes na Casa de Santa Cruz e, a bem da verdade, muitas vezes talvez nem tínhamos muita certeza do que nós estávamos pedindo. Mas agora, nesse momento, nós sabemos exatamente pelo que nós estamos rezando. Estamos rezando para que isso que está acontecendo agora pudesse acontecer. Né? Essa é a ideia da aliança. A aliança, ela não tem tempo. A aliança, ela não tem lugar. Embora ela aconteça sempre num lugar, é óbvio, né? Acontece na Casa de Santa Cruz, acontece no santuário, mas ela perdura, ela vai além, ela ultrapassa fronteiras, né? Ela ultrapassa o tempo. Hoje, a nossa aliança fraterna é a mesma aliança que vem sendo construída há séculos e séculos, a se perder na história do ser humano. Deus buscou essa aliança. Primeiro com o homem, foi Adão, depois com uma família, família de Noé, depois com um povo, povo de Israel, na figura de Moisés, depois na aliança eterna com Cristo, ali com todos os elementos, né? Pai, o Filho, o Espírito Santo, Nossa Senhora, São José e toda a humanidade ali formando uma aliança. Então, na verdade, quando nós conseguimos aqui nos conectar pela internet, nós estamos repetindo aqui com as nossas dificuldades, né, com as nossas possibilidades e impossibilidades, nós estamos nos conectando num mar, num rio de graças que Deus vem transmitindo através da aliança ao longo dos séculos e dos séculos. Então, a nossa aliança não começa hoje, né? Embora seja o 7º seminário, também não começou há 7 anos. A nossa aliança vem de tempos imemoriais, né? Desde que nós somos chamados por Deus para realizar, cada um de nós, o nosso ideal pessoal. Então, é claro, todos nós só estamos aqui porque, de alguma forma, fomos tocados pelo Padre Miguel. Alguns de nós pessoalmente. Hoje é dia do abraço, né? Vocês sabem disso? Né? Alguns de nós fomos abraçados pelo Padre Miguel. Né? Outros foram abraçados pelas ideias, pela imagem, pelo trabalho, por tudo aquilo que ele deixou. Né?
mas todos nós somos tocados pelo trabalho do Padre Miguel. E o Padre Miguel tinha muito essa dimensão de uma aliança que não depende do lugar, que não depende do tempo, né, que não depende, né, que é uma aliança que se forma num lugar maior, né, que é o coração de Deus e que é mediado por Nossa Senhora, né, uma aliança mediada por Nossa Senhora. Então, eu queria... pensei num monte de coisa na minha fala, né? Depois fui pensando enquanto eu esperava aqui também, né? Mas eu queria, talvez, destacar um pouco isso, né? Algo que todos nós já sabemos, mas que vale sempre a pena destacar, né? A nossa aliança, ela se constrói dia a dia, nas nossas relações, né? Na forma como a gente cuida um do outro, né? Na forma como a gente ora um pelo outro, né? E ela vem ao longo do tempo. Dentro do nosso movimento, nós também, todo o nosso movimento é fruto da aliança também de um sacerdote. Numa capela simples, uma capela no fundo de um cemitério, ali que era o único lugar que estava vago para ele atender alguns seminaristas, e ele consagra esses seminaristas a Nossa Senhora e faz com Nossa Senhora uma aliança. Agora, a aliança tem sempre também um momento de entrega daquele que busca a aliança. Cada um de nós é chamado a entregar a nossa vida pela aliança. O Padre Kentenich fez isso, quando ele foi para Dachau, por exemplo. E a entrega dele, né, a confiança dele em Nossa Senhora gerou tudo que nós hoje também desfrutamos, com Châncet Internacional, com santuários pelo mundo inteiro. Tudo isso surge da decisão do Padre Kentenich de ir para um campo de concentração. E a Mãe de Deus o preserva ali. O Padre Miguel, e aí é um testemunho mesmo, né, porque tive o privilégio, né, e Deus me deu essa graça, né, a graça vem de Deus, o privilégio vem, né, das possibilidades que a gente tem de ter tido várias vezes a oportunidade de estar naquela capela da Casa de Santa Cruz, meditando, rezando com o Padre Miguel, e ele me falando, então, do sentido do movimento, do sentido da aliança no movimento, né? Que é esse sentido mesmo, né, de a gente, através do outro, através da compreensão do outro, através da nossa abertura para o outro, encontrar dentro de nós mesmos aquele que a gente busca o tempo todo, que é Deus. Deus, já dizia Santo Agostinho, Deus está dentro de nós, não fora. Então, a nossa aliança, né, todos estamos aqui juntos, numa aliança que vai nos levar para dentro de nós. Dentro do movimento de Châncet, o autoconhecimento é um ponto de partida. Quer dizer, Nossa Senhora é considerada mãe e educadora. O Padre Kentenich colocava esse título, né? Mãe e educadora. E ela quer nos educar em que sentido? Ela quer nos educar a encontrarmos na aliança um caminho do conhecimento de Deus dentro de nós. Esse encontro de Deus que está dentro de nós. Então, isso começa, né, na nossa história, na história do movimento, começa com a aliança do Padre Kentenich, que era um educador. E que dizia, né, então, essas palavras que eu acabei de falar não são minhas, né, são, né, daquilo que ele falou para aqueles jovens, aquela pequena capelinha que hoje é o santuário original lá em Châncet. Mas a história da aliança é sempre uma história de continuidade. Então, ela continua também.
E aí nós que tivemos a oportunidade de conhecer o Padre Miguel, ouvimos dele muitas vezes a história da aliança dele, a história da conversão dele, né, de como Nossa Senhora vai se aproximando, e chega uma hora que o toca, né, e aí, né, Deus também vai, né, a divina providência, tanto, né, Padre Miguel falava da divina providência, né, o Padre Miguel é tocado, né, para o seu sacerdócio, e vai ser exatamente um padre acompanhado pelo Padre Kempis. E aí começa a aliança do Padre Miguel, da qual todos nós somos elos, né? Então, eu acho muito lindo isso, né? A gente ter essa dimensão de que a nossa aliança vem ao longo do tempo, né? Quer dizer, Deus tentando falar com o ser humano, né? Tentando fazer, né, o ser humano se comunicar, né? A aliança é um diálogo, é uma comunicação entre o ser humano e Deus. E nessa caminhada, vem vindo, passa pelo Padre Kempis, chega do Padre Miguel, e do Padre Miguel chega até cada um de nós, né? E de nós somos uma geração desse elo, né? Então, nós estamos aqui no 7º seminário porque nós também estamos querendo saber o que vai brotar de nós dessa aliança. Qual vai ser o nosso papel como elo dessa aliança? Acho que hoje a gente teve, talvez agora, mais calmos, conectados, rezados. Talvez agora a gente comece a poder olhar com mais calma para a divina providência. E olhar com mais calma para aquilo que o Padre Miguel sempre nos falou. Que a gente tem que deixar a divina providência agir. Não é? Então, levanta a mão aí quem ouviu alguma vez o Padre Miguel dizer isso, ó. Vamos ver o que a Mãe de Deus está querendo dizer com isto. Levante a mão, quem ouviu o Padre Miguel dizer isso uma vez, ou 2, ou 10, ou 20 vezes. Muitas vezes, né? Bonitinhos todos vocês respondendo. Então, bom, o que será? Fernando também. O que será que a Mãe de Deus quer dizer com o que aconteceu hoje à noite aqui? Talvez ela queira dizer assim, olha, vincular-se não é fácil. Não é fácil na vida, não é fácil na internet, não é fácil nas redes sociais. Temos que lutar pelos nossos vínculos, temos que lutar para estarmos juntos. E agora nós estamos juntos, porque nós quisemos, porque a Mãe de Deus permitiu, e porque o Padre Miguel abençoou. Muito bem. Vamos continuar o nosso seminário. Vamos continuar juntos, da forma como a gente consegue fazer, e essa será sempre a melhor forma. Sempre será a forma que Maria escolheu para nos dizer o caminho que ela pretende. Ela é a grande educadora. Então, hoje, nesta noite, ela está nos ensinando algo muito importante. Obrigado por terem me ouvido. Muito feliz de estar aqui com vocês agora, né? E vamos em frente. Bom, devolvo a palavra para a Paulina, que é a nossa anfitriã mora aqui. Agradecemos as palavras do Luiz Cláudio Bido, que nós carinhosamente chamamos ele de Bido. Sempre é muito importante a sua fala, o seu testemunho, seu esclarecimento. E então, nesse momento, para nós maravilharmos e penetrarmos nessa pedagogia das alianças, vamos ouvir um pouco da música que o nosso querido João Armando, músico e cantor oficial das Alianças Fraternas, reserva para nós.
É com você, João Armando. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Muito obrigada, João Armando. Você nos encanta com a sua música, com a sua voz, e realmente a minha jangada vai sair para o mar. Nós vamos nos lançando ao mar, lançando na divulgação das alianças fraternas, do amor à Mãe Rainha, na pedagogia das alianças. E por isso continuamos esse passeio pela história. E hoje nós convidamos aqui de modo especial a nossa querida Maria do Carmo Lencastre, sobrinha do Padre Miguel. Hoje ela é geriatra e ela foi uma grande força no trabalho da divulgação da Mãe Rainha no início, desde o início dos anos 80. Se não, ela foi um dos braços do Padre Miguel com a sua família. E hoje nós a convidamos para dar esse testemunho de divulgar a história e a pedagogia das alianças para todos nós aqui presentes. Maria do Carmo, agora é com você a sua palavra, Maria do Carmo. Quero dizer que estou muito comovida. Eu disse a Paulina que eu fico comovida e não consigo falar. Mas vejam, por que estou comovida? Porque estou em família. Porque estou dando seguimento a uma aliança. Nós fomos sementes. E Deus tem seus caminhos, mas Ele usa o sim de cada um para construir a história. Então, Deus tem os seus caminhos, mas Ele usa o nosso sim para construir a história. Ele não precisa dele, mas Ele usa. Porém, nós precisamos aprender a ler os seus sinais, entender sua vontade, para fazer parte da sua história. E isso é difícil. Isso o Padre Miguel nos ensinava. A ver a providência, a ler. A história, ela acontece num lugar, ela em determinadas circunstâncias. E entender a vontade de Deus é para poder fazer parte dessa história. É uma decisão pessoal, voluntária. E tudo começa com um convite, né? Um convite gentil, que se repete de tempo em tempo, um convite para fazer parte de algo. Então, ser parte, ser semente, fazer parte do mundo de Deus. Crescer, dar frutos, sementes novamente. Para tudo isso acontecer, são necessários alguns ciclos. E é necessário haver raiz. É necessário haver raízes. E é necessário nós também sermos raízes. E para ser raízes, o que é que a raiz nos diz? A raiz nos fala do tempo, ela nos fala da história e, principalmente, ela nos fala da fidelidade. Então, a história começa individual de uma pessoa, depois é que ela se expande. E a nossa história, ela tem a ver com o lugar.
O padre Quentinich, ele passou, na segunda vez que ele passou aqui no Recife, em 1948, ao parar no pôr do sol, ele lembrou das palavras: podes me levar até os confins do mundo. Podes levar até os confins do mundo aqueles que a ti se consagram. E essa é uma mensagem para a gente, porque nós estamos aqui. Por outro lado, o Recife ele também tem uma outra circunstância, um outro vínculo. Miguel Ângelo, ele é filho de Maria Aidé, que nasceu e viveu em Itapacurá até aos 5 anos. Depois disso, foi para Portugal, nunca mais voltou. E lá se casou com Dom José. E tiveram 9 filhos. 10, uma faleceu. E o menorzinho, como dizem aqui no Nordeste, o rabinho da panela, né? do tacho, que dizem, foi de Miguel. Desde pequeno, sempre muito ligado a bichos, à natureza, muito alegre, muito protegido. Era uma família muito unida e muito religiosa. E aquela religião toda, ele começou a ficar saturado. Então, ele cresceu, foi jovem, foi para a universidade. Ele não queria muito. Ele queria convívio, amigos. Ele especialmente tinha o carisma para os seus amigos. Mas não era só isso que a mãe queria. E ele, a certa altura, acha que Portugal é pequeno para ele. Ele decide ir para a Alemanha e depois para a Suíça. Mas os avós só o deixam ir porque se ele visitar, se comprometer a visitar um padre, Padre Sigler. E depois de muitos reveses e sucessos, ele vai encontrar na Suíça e encontra um grupo de chilenos seminaristas. E é nesse ambiente que a mãe o toca e o chama de volta. E ele fica profundamente apaixonado, grato por ser trazido. E tudo aquilo que ele tinha da sua natureza desabrocha novamente. Brava com o sol, com os pássaros, com as plantas crescendo, com as pessoas, os seus amigos, não é? E aí ele fica profundamente grato à mãe por sua vocação. Mas, enquanto ele estava estudando lá, aqui no Brasil acontecia a Revolução e o engenho ficou muito inseguro, muito instável. E nenhum dos irmãos pôde vir, a tia Guidinha já tinha vindo, mas faltava um homem. Então o avô disse: Miguel, preciso que tu venhas ao Brasil. Eu disse: pai, eu estou no meio dos meus estudos, o que é que eu vou fazer no Brasil? Eu não entendo nada de engenho, eu não entendo nada disso. Mas a mãe não o trouxe ao Recife para resolver problemas. Porque os problemas ela resolveu. Ele vinha com uma espada de Dom Álvares, do centenário, no avião. Quando pousou, tinha resolvido a revolução. Ele não tinha o que fazer. Mas ela tinha outro desejo. Ela queria vinculá-lo novamente, de uma maneira pessoal, ao engenho. E vocês veem pela foto, aqui ele fez o seu subdiaconato e o diaconato. E isso ficou um vínculo muito forte. E gerou nele uma responsabilidade e uma gratidão que ele quis retribuir. Então, esse foi o caminho pessoal que ele seguiu. E que Deus, na sua teia, cheia de conexões, o elegeu para isso. Ele volta, é padre, uma alegria na família, mas ele não vem para o Brasil. Ele fica em Portugal. E lá, em Aveiro, ele também funda um santuário. Ele está muito vinculado à história do movimento em Portugal. O padre Antônio, Lobo, que nós conhecemos, não é? Ele foi o primeiro padre, de Miguel é o segundo. A tia Guidinha, que nos mandou mensagem, ela foi a primeira mulher portuguesa a fazer uma aliança do mundo. Mas a nossa história não é só de Portugal, mas está vinculada também. É como se fossem vasos comunicantes. O padre Miguel sempre dizia,
A gente tem que ir na fonte. A gente tem que ir na fonte. A gente tem que ir no santuário, a gente tem que ir a Deus, a gente tem que ir à mãe. E aí, então, essa história de pessoal, ela passa a ser uma história de uma família que foi sonhada por Padre Quentinhos e que foi realizada por um filho dele, um filho muito amado da primeira geração, que teve que optar entre os palotinos e Shansta, e que saiu e que o acompanhou, mas também um filho que se tornou nosso pai, profundamente cuidadoso. Ele tinha um carisma paterno grande. Eu posso falar como sobrinha, mas não era sobrinha. Ele me tratava como filha. E aí, ele ficou de sobreaviso. O que é que vai acontecer? No santuário da Gafanha da Nazaré, a irmã Jacoba, a superiora das irmãs, convida a tia Ribinha para vir ao Brasil, a Santa Maria. A tia Ribinha veio ao Brasil, decidiu ir para Santa Maria e resolveu nos convidar. Eu tinha acabado de passar no vestibular. Estava muito assim, meio perdida, sem saber. Aí nós fomos todos. Aí ela disse, Miguel, estamos indo para São Paulo e vamos para Santa Maria. Ele disse, é muito ruim essa data, isso é janeiro, é o encontro dos padres. Porém, ele disse, isso está fora da rotina. Acho que a providência me quer dizer alguma coisa. E aí ele arranjou, nos passeou por todos os santuários. Foi um mergulho nos santuários. Chegamos a Santa Maria, ao Rio Grande do Sul, e já voltamos, como ele dizia, com o bichinho. Às vezes ele dizia, com aquele sinalzinho, aquela ansiedade. E aí ele preparou a família, né? E lá no engenho, na capela, um cantinho do lado, que era uma antiga porta, ele disse, vamos fazer um santuário, mas o santuário ele tem que ser feito, ele tem que ser pensado, ele tem que ter uma alma própria. O que é típico? O coqueiro. Então, o quadro que tinha sido entronizado pelo Padre Antônio, ele pega, e a gente embaixo no coqueiro, fui eu até que gravei, nada sem ti, nada sem nós. Mas aí, novamente, daquele seu jeito, daquela sua pedagogia, ele disse, vejam, é coqueiro. Os meninos conhecem o coqueiro, sabem para que serve o coqueiro, a importância do coqueiro. E nós, assim, às vezes, a gente não sabia tanto, mas ele nos vinculava. E aí ele olha e vê e começa a tecer uma estratégia. Combina com os padres, combina com as irmãs, da irmã Douto vir, Áurea vir, combina, as irmãs estavam em Portugal, e quando a irmã Áurea disse que podia vir, ele chama as irmãs que estavam em Portugal para virem, e aí se junta num engenho, numa noite, que passamos depois do dia, de 24 para 25 de abril, e aí, juntos, cada um tendo os seus compromissos, ele faz uma aliança de amor e inicia um santuário lá. Depois, eu agora me perdi. O santuário já tinha sido feito, ele aí faz aliança pelo movimento do Nordeste. O primeiro grupo foi um grupo de meninas convidadas pelo meu... Eu era muito tímida. E era um grupo de meninas do interior, todas a estudarem. E nós nos reuníamos. E novamente ele perguntou, qual é o nome que vocês acham que esse grupo deve ter? Aí a gente pensou numa coisa típica jangada. E a jangada é feita de quê? De coqueiro. E como é que os braços, como é que a jangada se une? Esses troncos se unem? Nunca com um prego, é sempre com a própria madeira da jangada. E daí, dessa maneira, a gente ia compreendendo, ia fazendo paralelos com a nossa vida, descobrindo o nosso sonho, aquilo que Deus sonhou para a gente. E começamos, sob a supervisão dele, e também de todas as irmãs e padres, que quando iam do Brasil para Portugal, da Europa para o Brasil, tinham que parar no Recife, aí eles pediam que parasse para nos formar, né? E então
Ah, mas não só. Ele teve uma preocupação de estender essa rede. Ele incluiu o Rio Grande do Sul, a Medianeira. Foi quem se dispôs. A família dela foi um apoio para nós, assim como a nossa família foi um apoio para o grupo. E mais tarde, ele vincula também São Paulo, como o Bíblia está dizendo. Não é? Ele levava para um, para outro, incluía, não excluía, tratava cada um de uma maneira. E então, se vocês virem, voltarem um pouquinho atrás, a gente plantou um coqueiro. E depois a irmã Renata conseguiu fazer uma coisa que ele queria muito, ter a Nossa Senhora dentro do coco. E aí depois, agora passando o próximo, vocês vão conhecer os membros do primeiro grupo. O primeiro grupo é esse do centro, que tem a Aninha, que está aí embaixo com blusa vermelha, a Suzana, a Neuma logo a seguir, e lá em cima, junto do Antônio, a Lúcia. E eu tinha o apoio dos demais. E aí os grupos foram crescendo. E o lugar de encontro, além de ser onde morávamos, o edifício Santa Terezinha, era também o engenho. Em Santa Maria, não posso deixar de falar dos nossos encontros. Nós fomos, o Tônio foi, eu fui, a Medianeira veio, e ela sempre foi uma fidelíssima amiga e cuidadora do grupo da Jangada. E aqui os encontros com a irmã Lúbia, com o padre Franz, com o irmão Ernesto, quantos? Todos que passavam nos davam, porque havia uma estratégia de apoio. E assim, esse grupo, com reuniões semanais, ele foi crescendo. E aí, de repente, a Faculdade de Medicina entrou em greve, o Padre Miguel ia para a Alemanha, eu resolvi ir também. E pensava em ser irmã, então eu fui com eles. E os grupos ficaram. Lá eu fiz a minha aliança com a mãe e passei quase 4 meses lá. Ao voltar, crente que estava tudo grande, desenvolvido, como estava antes, não estavam mais, porque as meninas, elas, cada uma terminou o curso e foi para a sua terra, para o interior. Eu fiquei tão triste, porque não conseguia reunir mais os outros, fiquei tão frustrada. E lembro de falar com o padre Franz, por que a mãe não está ajudando? Por que não está ajudando? E o padre Franz disse, veja, a mãe sabe, mas às vezes ela só quer que a gente seja um elo entre uma geração e outra. E assim foi. Mudamos de casa quando eu voltei, na Leopoldo Lins, e não tínhamos um lugar de reunir no Recife. E o padre Miguel estava em casa, estava lá no nosso apartamento, e eu vi um sino tocar. E saiu com a mãe. A mãe está me chamando, eu quero ver o que faz. E aí saiu andando e ele encontrou essa capelinha, a capelinha da João de Barros. Disse, meu Deus, isto é um lugar que a mãe quer para ficar. E aí se pegou a imagem que a irmã Áurea tinha nos dado, a missionária, e foi colocado na capelinha. E essa capelinha, ela foi chave. Por quê? Se criou um novo núcleo. Nós pedimos permissão ao Monsenhor Isnaldo, que foi depois um parceiro, um amigo, ao longo de toda a nossa história. Ela foi entronizada. De lá começam a sair também as peregrinas. O tio Miguel trouxe 2 imagens. Uma foi entregue à Dona Rosa e à Rosana, que saíram visitando. E a outra foi para a Regininha. Então, lá nessa capelinha, nós tivemos os jovens, nós tivemos as peregrinas, que expandiram, pareciam... O tio Miguel dizia, Nossa Senhora corre, a gente tem que ir atrás dela, a gente não consegue segurá-la. Ela quer crescer. E o grupo das mães, um grupo muito fiel, um grupo muito amigo, um grupo muito dedicado. Aqui, para vocês verem um pouco, passando adiante, a jangada. Nós vivemos a jangada, não era uma coisa só falada. A gente experimentou a jangada, a gente viajou da jangada, a gente entrou no mar com ela. O grupo das mães, vejam, as mães e os filhos, todos nós fomos envolvidos. A mãe cuidava de nós, ela nos educava, ela nos passava, às vezes, algumas dificuldades, mas
esse grupo foi muito, muito fiel. E o sonho de todos que parecia impossível. Quem é que diria que as 5 meninas tinham como santuário, que isso era verdade? Não era o nosso sonho. Não era o sonho de Trinidad, era o sonho da mãe. E ela usou todos esses instrumentos e começou, avançou por todo o Nordeste, sempre acompanhada, né? Ó São Paulo aí, ó o Rio Grande do Sul de novo. Olha a nossa mãe missionária do Nordeste. Aqui era São Paulo. São Paulo também tem Ovelina. Do lado direito, se vocês olharem, tem o envio do Padre Miguel. Pode passar, Fernando. Tem a Paulina com seu primeiro bebê. Tem a casa de Santa Cruz. E aqui os encontros, seguindo adiante. Mais encontros. Nos hospitais montamos lugares para Nossa Senhora, nos reuníamos. Foi criado um conselho que tinha a juventude, as mães e as peregrinas. Quero chamar a atenção especialmente à Regininha. A Regininha foi uma gigante. Apesar de muito pequena, com menos de 1,5 m, ela foi uma gigante nas peregrinas e na sua divulgação. E aí, o movimento ficou tão forte que as irmãs consideraram e mandaram a irmã Renata Decker, que foi mamãe. É muito bom a gente poder nas pessoas encontrar a face materna de nossa Mãe de Deus. E novamente as mães, os padres, os convívios, tínhamos trabalhos e tínhamos festas. E tudo isso apontou para um santuário. 1000 peregrinos, um terreno. Todos se doaram. E a gente comprovou que os passos do Pai geram vida. Mas a jangada teve que ir para o Marco, no seu timoneiro. Padre Miguel foi chamado a outra função. E nós tínhamos lá no santuário um coqueiro que simbolizava Padre Miguel. Logo na entrada, após a sua partida, um dia esse coqueiro caiu. Caiu, mas quando foram ver, estava cheio de mel. Isso para nós foi muito simbólico. Ele partiu, mas nos deixou alimentados. E assim foi. Continuamos a missão. Continuamos fiéis. Continuamos na aliança. A semente brotou, cresceu, foi cuidada, deu frutos novamente. E a nossa missão, além de coqueiro, de jangada, hoje a nossa função é ser raiz. É ser parte viva da história. E principalmente ser fiel à nossa aliança e ao nosso ideal. E assim, dentro da nossa fidelidade, ser fiel à mãe, ser fiel ao Padre Quentos e encontrar nos sacerdotes, no cálice, o nosso ponto de encontro, o nosso ponto de fé. E por isso estamos aqui. E por isso eu estou muito feliz que continuamos. Querida Maria do Carmo, agradeço muito as suas palavras, seu testemunho. Você nos encanta com a sua fala. E então a gente não poderia, né, de nesse momento cantar. Vamos cantar novamente. João Armando, é com você. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer.
Muito obrigada, João Armando. Continuamos com a minha jangada, vai sair para o mar e vamos continuar passeando pela nossa história, renovando a nossa aliança fraterna. E hoje, de modo especial, nós convidamos o Berzélios, que todos nós conhecemos como Beto, e a Adriana Gomes. Ambos foram da juventude, do tempo do grupo jovem, participaram conosco naquele início, pertencem ao círculo das alianças fraternas, mas também eles são da obra de famílias do Santuário de Garanhuns. E eles ali também divulgam esse trabalho tão lindo que o Padre Miguel nos legou. Adriana, Beto, sejam bem-vindos. Por favor, agora é a palavra com vocês. Vocês vão estar falando do momento mais importante da nossa história, que é a conquista do santuário e a expansão do... Emocionada, assim como todos vocês. O Beto está aqui comigo e queria colocar o seguinte: o Padre Miguel também está aqui conosco, não é? A gente sente a presença dele muito forte mesmo. Hoje eu vou apresentar para vocês em forma de uma carta, não é? O Beto preparou comigo, agora perto de mim, e infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas hoje nas ligações a gente foi acertando e verificando o que é que a gente quer colocar aqui para essas pessoas que sempre acreditou no sonho do Padre Miguel. Conhecemos o movimento de Xanxto na juventude. Naquela época já havia o grupo das mães e o grupo jovem, como o marido Carmo estava colocando, que recebiam espiritualidade do movimento com as irmãs de Maria, que era a irmã Renate, a irmã Estela, você, Maria do Carmo, juntamente com o Padre Miguel. Mas o que mais crescia era a campanha da Mãe Peregrina, que se expandia por todo o estado de Pernambuco. Falávamos que a mãe andava apressada. Passamos a viajar com o Padre Miguel e as irmãs de Maria por várias cidades, sempre levando a mãe com a pedagogia do movimento. Pouco a pouco, a campanha da mãe chegava aos outros estados do Nordeste. Com a devoção mariana do povo nordestino, a Mãe Rainha entrava nas casas, nos seus lares, transformando e renovando a fé dos seus filhos. Ela tinha conquistado o povo nordestino. O coração do Padre Miguel enchia de alegria, pois o tempo e os acontecimentos mostravam que seu sonho também era da divina providência. Era tempo de conquistar o santuário para a mãe. O primeiro santuário da Mãe Rainha, 3 vezes admirado de Xanxto, no Nordeste. Já era a hora da mãe estabelecer sua morada nas nossas terras para inundar de bênçãos e graças. A ideia da conquista do santuário encheu os corações de cada um de nós com muito entusiasmo, com muita alegria. Transbordando nesse espírito de conquista, cada localidade, cada estado, cada cidade procurava um local para a casa da mãe. Todos queriam ela por perto. Enquanto isto, oferecíamos intensamente as nossas contribuições ao capital de graças. Padre Miguel dizia: temos que cuidar das coisas da mãe. Ela sempre cuidará das nossas. Em uma celebração na Capela da João de Barros, essa imagem que a Maria do Carmo apresentou, o Padre Miguel anunciou e apresentou a todos nós
a documentação da conquista do terreno do santuário. A mãe tinha escolhido sua morada. Seria Olinda, Pernambuco. Que alegria, que vibração. Convidou a todos para tomar posse desta terra, e assim aconteceu. Fomos com ele ao Morro do Peludo, como era conhecido este lugar. Era no bairro de Ouro Preto, Olinda, Pernambuco. Lá era um lugar de mato grande, cheio de urtigas, onde grupos de pessoas se encontravam, infelizmente, para se drogar. Lembro de um casal com um bebê, estavam fumando. O padrinho Miguel se aproximou, sem medo nenhum, e junto deles começaram a conversar para conquistá-los para a mãe. Com uma grande família, todos deram sua contribuição em preparar o terreno para iniciar a construção. Capinamos, limpamos por vários dias, por fim, celebramos a primeira missa, fincando a nossa bandeira. Aquele lugar era também terras abençoadas, pois ali existiam ruínas de um convento dos padres oratorianos. Eles renovavam suas forças e dali saía em missão. Naquele momento, a divina providência nos mostrava que o santuário da Mãe Rainha também seria um lugar santo, que beberíamos da fonte de graças e dali sairíamos em missão. Providencialmente, as pedras que apresentavam soltas das ruínas, aproveitamos para serem alicerces na construção do nosso santuário. E assim se fez. Muitas campanhas foram feitas para conquistarmos o material para a construção do santuário. Mas o que mais nos comoveu foi que todos nós éramos tijolos vivos. Esta vinculação a este santuário, Padre Miguel nos fez sentir. No dia em que as paredes foram revocadas, fomos convidados para colocar em cada abertura dos tijolos nossas ofertas ao capital de graças, nossos pedidos à mãe. Temos papelzinhos dentro dos tijolos daquelas paredes, de muita gente, de muita gente. Enquanto a construção seguia, um grupo de senhoras, Dona Nilce, Dona Luísa, Dona Rocilda, sob as orientações da irmã Renate, se empenharam em visitar as famílias que moravam em torno do santuário. Iam em rua, casa em casa, onde passaram a receber a visita da mãe peregrina. Assim, Ouro Preto foi conquistado para a mãe. Ouro Preto era o bairro que estava o santuário da Mãe Rainha. Com a inauguração do santuário, a expansão continuou. As sementes que tinham sido lançadas em vários locais do Nordeste começaram a frutificar. Foram formadas várias coordenações da campanha das imagens peregrinas, em várias paróquias e dioceses. Essas sempre vinham com caravanas e peregrinação ao santuário. Nossa, quantas pessoas! Era muita gente, eram muitos ônibus. Como fruto do santuário de Olinda e da campanha da Mãe Peregrina, a família de Xanxto começou a crescer, conquistando outros santuários. Primeiro, o de Salvador, depois o de Garanhuns, mostrando que a mãe realmente tomou conta, tomou posse e queria reinar em terras nordestinas. Como raízes profundas que queremos ser, essa expansão precisa continuar.
para que a pedagogia das alianças, para que toda a espiritualidade que o nosso pai fundador, o Padre Miguel, desejou também crescer aqui no Nordeste, possa ser vivida por todas as comunidades aqui na nossa terra. Queria apresentar agora as imagens da época. Essa primeira imagem aí, a gente tem a irmã Renate, Dona Nilce, o Davi, Gisela e Osmundo, muitos conhecem, limpando o terreno. Quantas urtigas, quantas, nossa, quantas as mãos eram ardidas e coçando, mas tudo pela mãe. A segunda imagem, a gente já vê outro ângulo, né? É a entrada hoje do santuário. Aí você consegue ver que a gente já tirou um pouco do mato, tá? Mas aí é quase perto da escada onde a gente sobe. Na terceira imagem aqui, a gente consegue ver as ruínas do convento oratoriano. Aí ainda, essa imagem ainda tem parte das pedras, quando a gente chegou lá e a gente encontrou. Essas partes aí em cima eram as pedras que estavam soltas, né? E, por segurança, foram tiradas. E, providencialmente, foram colocadas no alicerce da construção do santuário. Aí é a Padre Miguel com a irmã Renate, na nossa primeira missa, onde a gente ficou a bandeira. A gente vê agora a foto da missa, também em outro momento, da celebração, e com tanta emoção que a gente estava naquele momento, já imaginando a construção do santuário. Padre Miguel com a primeira pasada, quem teria que dar a primeira pasada era ele, né? Ninguém ia começar o início da construção sem o Padre Miguel com os papás. O Padre Miguel ensinou muito para a gente a questão do simbolismo, né? Então, ele estava lá para iniciar essa construção. Aí a gente já vê a construção, as pedras, né, foram parar embaixo, aí dentro do alicerce. A nossa alicerce realmente é firme, é seguro. Aí a gente tem também, da época, né, na época da construção, era o grupo da juventude, juntamente com a irmã Estela. A gente acompanhava o tempo todo, sempre estávamos lá, o santuário, a gente lá em torno do santuário, sempre. Dia da inauguração, nossa, que alegria! Quanta gente, nossa, a gente pensava que o morro ia cair, porque já não cabia mais ninguém em cima daquele morro, não é? E aí eram as pessoas aclamando, vibrando. Era o momento que a imagem entrava em procissão. A mãe ia ser entronizada. Nossa, ali foi um momento de muita emoção. Aí a gente tem a missa da inauguração. A gente vê o nosso pároco, que a paróquia lá é paróquia de São Lucas, né? O bispo, que é Dom Fernando Saborido, hoje, Dom Fernando, que colaborou muito, muito com a gente para essa construção também do santuário nessa paróquia, né? Deu muito apoio. Hoje ele é bispo da Arquidiocese de Recife e Olinda. A gente vê aqui agora o Padre Antônio Maria, que, poxa, quantas vezes foi, né? Quantos shows ele proporcionou também para juntar fundos para a nossa construção. E aí o padre, a missa lá, que... Vou lá, Gabriel? Ali a missa,
as nossas missas lotavam. Não, a gente pensava que o santuário ia estar cheio de gente somente no dia da inauguração. Não. Todos os finais de semana eram lotados. Aí a gente tem uma imagem de uma missa, o Padre Antônio ainda sempre vinha nos visitar e celebrava, e sempre lotava o pátio do santuário. O interior do santuário, manhã, tarde, sempre estava cheio de peregrinos. Algumas pessoas de outros lugares sempre diziam, nossa, aqui o santuário é diferente. E o Padre Miguel dizia, é o santuário do povo nordestino. Era. O nosso santuário de Olinda sempre foi assim. Santuário do povo nordestino, na casa da mãe. Aqui a gente vê uma imagem do início. A gente só tinha as ruínas, o santuário e um arco. Estava há 500 anos da descoberta das Américas. Então, a gente fez a homenagem. De um lado tem as imagens dos padres oratorianos, né, que saem em missão. E do outro lado do marco, a gente tem o Padre Quente com a Mãe Peregrina, que a gente simbolizava a nova evangelização. E aqui a gente queria apresentar, né, o nosso Padre Miguel com seu símbolo e a mãe, juntamente com o Frei Damião, uma figura muito forte aqui no Nordeste, uma figura religiosa muito forte. O Padre Miguel tinha isso, um respeito muito grande pela devoção que tinham, né, pelas ligações que a gente tinha. E ele também queria que a casa da mãe fosse também casa de todas as pessoas. Então, aqui representando também o povo nordestino, né? Ele pediu uma bênção do Frei Damião. Eu e o Beto, a gente queria dizer que somos frutos desse sonho do Padre Miguel. O Padre Miguel sempre sonhava e sempre partilhava o seu sonho. Dizemos que a nossa família deve muito, muito a esse sonho, que ele não tinha medo. As coisas eram difíceis, mas Padre Miguel sempre com alegria, ele mostrava para a gente que tínhamos que entregar a mãe, que a gente teria que acreditar na mãe, e que a mãe ia providenciar. E assim a gente vê quanta coisa aconteceu. Nossa, quanta coisa a gente pode ver na história, né? Do que a Maria do Carmo falou e o que a Paulina falou. Do simples, mas com o coração sempre aberto para a divina providência. Isso o Padre Miguel nos deixou. Confiança filial. Nosso agradecimento, Padre Miguel, ao Senhor e a perseverança do seu sonho. A gente agora vai, Paulina, a gente vai ter um testemunho, né, do bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, que na época, como eu falei, era pároco de São Lucas. Eu era pároco lá em Ouro Preto, em Olinda, quando tive a alegria de conhecer o padre Miguel Lancastre e a irmã Renate, que me procuraram no desejo de construir o santuário da Mãe Rainha, 3 vezes admirável, lá no Morro do Peludo. Eu estive com eles lá no morro, conhecemos a localidade, achei muito bonito, num local ideal para fazer um ambiente de oração, de reflexão. Fiquei muito feliz, colaboramos muito naquela ocasião para que esse sonho se realizasse. Na ocasião também ajudou muito o Padre Antônio Maria, com aqueles shows, com toda aquela movimentação, e isso foi um dinamismo novo
para a paróquia de São Lucas. Agradecemos a fala da Adriana. O Beto também esteve em toda a preparação e foi um momento muito especial de nós acompanharmos a conquista do santuário e a expansão do Xanxta Nordeste. E também queremos agradecer de modo especial esse testemunho tão lindo do Dom Saborido quando ele era pároco da paróquia São Lucas. Muito obrigado. Agora nós chamamos diretamente nosso querido músico João Armando para nos encantar com uma música. É com você, João Armando. Santa, mais que tudo santa, fez do seu ser moradia de Deus. Santa, Santa Maria, seguro aos olhos teus, sigo meu caminhar. Santa, Santa Maria, rogai a Deus por todos nós. João Armando, muito obrigado pela música, pela nossa querida Mãe Rainha. É ela que nos reúne todos aqui, é através dela que o Padre Miguel foi o seu instrumento, e agradecemos muito a todos que estão participando. Por favor, escrevam no chat do YouTube a cidade onde vocês estão, que mensagem vocês querem deixar, participem. É muito bom vê-los participando aqui conosco. E agora, nós temos a nossa querida Manuela da Costa Menezes, que ela é do ramo das mães, força viva e colaboradora do Santuário da Mãe Rainha, e ela vai falar para nós o tema dos frutos da conquista do santuário. Ela vai mostrar essa nossa árvore frondosa que surgiu a partir dessa história. Manuela, é com você, minha querida. Siga nas suas palavras. Seu divino Filho, abençoa-nos, ó Virgem Maria. Como filhas e filhos unidos no amor a Jesus Cristo e no amor à sua Mãe e nossa, no amor à Mãe Rainha e vencedora, 3 vezes admirável do Schoenstatt, é com muita alegria que estamos realizando este 7º seminário das Alianças Fraternas de Padre Miguel Lencastre. Unidos à Igreja, num tempo litúrgico de Pentecostes, em que amanhã celebraremos o domingo de Pentecostes. A nossa gratidão a Deus por podermos realizar mais um seminário dedicado ao Padre Miguel Lencastre e estarmos unidos ao Padre Miguel, que no céu está, por meio desta celebração religiosa cristã. E é na luz deste tempo de Pentecostes e também eu vou falar um pouco para todos
que estão nos acompanhando aqui nesta live sobre este tema, frutos da conquista do santuário. Santuário, Tabor, da nova evangelização. Mas, para falar sobre este tema, temos que voltar ao começo da história do Santuário Mãe Rainha Tabor da nova evangelização, cujo santuário foi inaugurado em 12 de outubro de 1992, no ano em que a Igreja celebrou os 500 anos da primeira evangelização das Américas, com a missão de trabalhar por uma nova evangelização. E não é por acaso que nasceu o conhecido serviço apostólico chamado de Terço dos Homens. Nesse santuário, Tabor da nova evangelização, Santuário Mãe do Nordeste, esse santuário de Schoenstatt, Tabor da nova evangelização de Olinda, Pernambuco, tem história. Desde quando o padre Miguel Lencastre chegou em Recife, em 1980, como pioneiro dos padres de Schoenstatt, em terras nordestinas. Terras em que Deus deu ao padre Miguel Lencastre a missão de colocar-se totalmente a serviço da construção do reino mariano do Pai, através do seu apostolado sacerdotal, com história de vida a serviço do povo nordestino, que, na força da aliança de amor com a Mãe Rainha, padre Miguel Lencastre tornou-se para o povo nordestino o bandeirante da Mãe Rainha do Nordeste. Um sacerdote muito querido pelo povo do Nordeste, pertencente à família aristocrata dos Lencastre, e um legítimo representante de Jesus Cristo. Também um representante do pai fundador, padre José Quentenes, que o abençoou em Schoenstatt, após a ordenação sacerdotal. E porque o padre Miguel Lencastre foi o grande bandeirante da Mãe Rainha do Nordeste, este tema, frutos da conquista do santuário, Tabor da nova evangelização, nos ajuda a entender que, entre os muitos frutos, né, da conquista desse santuário, está a vida deste zeloso sacerdote, padre Miguel Lencastre. Padre que selou com a Mãe Rainha uma aliança de amor, cujo seu sacerdócio foi enxertado no sacerdócio de Cristo, e que o tornou o apóstolo das alianças fraternas, unindo pessoas, famílias e grupos. E por o padre Miguel ter aceito o plano do Pai na sua vida apostólica, com espírito de obediência, vivendo na fé prática da divina providência, tornou-se um dos responsáveis na programação, ou seja, na programação que Deus o deu, né, para propagar
né, na propagação do movimento apostólico internacional de Schoenstatt, no Nordeste. E assim, o movimento da Mãe Rainha cresceu com o grande bandeirante, Padre Miguel Lencastre, cuja história dos frutos da conquista do santuário, Tabor da nova evangelização, também tem história no crescimento do movimento Mãe Rainha, a contribuição da campanha apostólica da Mãe Peregrina. E tem também história a colaboração do ramo da Liga de Mães de Schoenstatt e a cooperação da juventude. Todos esses grupos organizavam encontros com a devoção à Mãe Rainha, formando correntes de oração com o capital de graças. E também não esquecemos que os frutos da conquista desse santuário teve a participação muito importante dos devotos da Mãe Rainha nas paróquias de cada estado do Nordeste, cujas celebrações realizadas todo dia 18 ou em uma data próxima contribuíram para a fundação do santuário. Atualmente, por causa da pandemia, as celebrações físicas da renovação da Aliança de Amor ficaram, suspensas nas paróquias, mas algumas igrejas já retornaram às celebrações presenciais, seguindo todas as recomendações da arquidiocese e dos órgãos públicos, com todas as medidas de higiene e distanciamento. Caros devotos da Mãe Rainha, o conteúdo, deste tema, frutos da conquista do santuário, Tabor da nova evangelização, é muito rico em história. São muitos fatos, são muitas pessoas que fazem parte dessa história. Vocês sabiam que a pedra fundamental do santuário Tabor da nova evangelização circulou estados do Brasil e países com o Padre Miguel Lencastre? E que essa pedra fundamental percorreu também casas de família e foi abençoada por 2 papas, pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Grandes planos Deus tem para com o Santuário Mãe do Nordeste, visto que a pedra fundamental, que é Jesus Cristo, ilumina como pedra angular muitos corações dos filhos da sua e nossa Mãe Rainha, na missão da cultura da aliança. Confira esta curiosidade. Os frutos do santuário Mãe e Rainha são refletidos nas pessoas convertidas à querida Mãe Rainha, através de uma aliança de amor selada com ela. O grande exemplo temos o de Padre Miguel Lencastre. Quando ele se converteu para ser sacerdote, foi através do seu sim decisivo à Mãe Rainha. E a sua vida frutificou quando selou uma aliança de amor com ela. Salve, Rainha! Rainha que se torna mãe da Igreja com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Que a nossa Igreja continue crescendo
através de alianças seladas com a querida Mãe Rainha. A nossa querida Mãe Rainha e vencedora 3 vezes admirável do Schoenstatt. E também continue crescendo com a intercessão dos santos, que foram aliados da Virgem Maria na construção do reino mariano do Pai. E unidos à querida Mãe da Igreja, sinal de esperança entre os meios schoenstattianos, que a querida Mãe da Igreja nos ajude com o Padre Miguel Lencastre, o bandeirante da Mãe Rainha do Nordeste e apóstolo das Alianças Fraternas. E com o Padre José Quentnes, fundador do movimento de Schoenstatt. Que a querida Mãe do Céu nos ajuda a viver a cultura da aliança, na força do Espírito Santo. Encerro a minha fala agradecendo a Deus por estarmos unidos aqui nesta live, para servir a Igreja através da realização deste 7º seminário das Alianças Fraternas de Padre Miguel Lencastre, com o pedido que a nossa Igreja continue crescendo com o Papa Francisco, com o Bispo Dom Antônio Fernando Saburido e com todos os ministros da Igreja. Mãe Rainha, rogai por nós. Amém. Muito obrigada, Manuela, pelas palavras, por mostrar para nós o quanto a Mãe Rainha ela expandiu em todo o Nordeste. Quantos frutos essa árvore deu? Os diversos ramos, os diversos grupos, os santuários paroquiais. Muito obrigada por seu testemunho, Manuela, e por sua fidelidade. Mas agora a gente deixou o final especial. Tem um testemunho maravilhoso. Sabe de quem? De Dom Fernando Saburido. Ouçam o que ele diz sobre Padre Miguel Lencastre. Eu sinto pelo Padre Miguel Lencastre um carinho muito especial. Foi uma pessoa que frequentou a minha casa lá em Ouro Preto, tivemos muitas oportunidades de conversar, de dialogar, e eu sentia a presença de Deus naquele homem, né, que realmente era uma pessoa de uma pureza, de uma disponibilidade muito grande para servir as pessoas. E também convivi com o Padre Miguel lá no Ceará, na Diocese de Sobral. Quantas vezes ele foi lá no Ceará e tivemos vários contatos, né, para dar assistência ao santuário que havia lá em Sobral. De modo que acompanhamos, caminhamos juntos, não somente no santuário da Mãe Rainha lá em Ouro Preto, quanto também lá em Sobral. E sempre mantendo essa admiração muito grande. Eu tive a graça de celebrar, por ocasião do seu falecimento, a missa de corpo presente, estar muito próximo da família e guardo no coração um carinho muito especial por esse homem de Deus. Muito obrigado, Dom Fernando Saburido, pelo lindo testemunho sobre a pessoa e o sacerdócio de Padre Miguel. Esse seu testemunho nos incentiva e nos estimula a continuarmos a nossa missão de proclamarmos a Mãe Rainha pelo Nordeste e de continuarmos a missão do Padre Miguel em anunciar a pedagogia das alianças. Agora, nós estaremos enviando em breve um link pelo Google Forms com um questionário, que seria uma avaliação do seminário, mas também de como
cada um se sentiu nesse seminário e como se pode comprometer-se a estar mais junto com a Mãe Rainha. É muito importante que vocês possam preencher, porque o resultado do questionário será apresentado amanhã na missa das 9h30 no Santuário de Olinda, com a conclusão deste seminário. Então, eu peço para cada participante que entre no questionário, preencha, é de modo anônimo, e que a gente possa, então, ter a conclusão na qual o padre Afonso estará apresentando a conclusão com que todos colocaram nesse questionário. Tá certo? Por favor, não deixem de participar. Se tiverem dificuldades, chamem uns aos outros para estarem ajudando. Esse link será passado pelos WhatsApps de cada um. Agora, eu quero agradecer de modo especial a cada palestrante, em primeiro lugar, porque esse seminário só é possível quando estamos todos em unidade, cada um com seu estilo, cada um na sua localidade, mas é justamente a diversidade que nos leva à unidade. Essa é uma das características de nosso querido Padre Miguel, que nos ensinou a vivermos em uma verdadeira aliança fraterna. Agradeço muito cada palestrante, mas eu também tenho que fazer um agradecimento a cada participante, porque o que seríamos de nós se não tivéssemos a sua presença, se não tivéssemos a sua participação? Você é muito importante na construção das alianças fraternas. Nosso profundo agradecimento. Nós também queremos dar outro recado. Não, algumas pessoas sabem, outras não, então nós vamos aqui fazer uma divulgação. O Círculo das Alianças Fraternas, junto com o padre Vitor Possetti, o reitor do Santuário de Olinda, estamos investindo num projeto de melhor comunicação digital, elaboração de um site, de um aplicativo, para que o modo de transmissão, a forma de chegar a cada um possa ser mais ágil, mais fácil. É lógico que isso tem um custo. Nós, das Alianças Fraternas, elaboramos uma rifa com um prêmio, que é um iPhone, um celular iPhone. E estamos, então, fazendo as rifas para este iPhone. Quem sabe, se você colaborar, pode ser o premiado. Cada cupom custa R$20 e concorre a 2 números. Ainda nós temos algumas cartelas e queremos entregar este presente das Alianças Fraternas junto com o Padre Vitor neste projeto do santuário. Queremos, mais uma vez, reafirmar nosso compromisso com o primeiro santuário de Olinda. Quem tiver interesse em mais cartelas ou números que queiram comprar, entre em contato com o WhatsApp, meu, Paulina, Cante, ou de outros, e nós podemos estar divulgando, porque essa rifa é totalmente digital. A gente compra e paga e recebe o cupom totalmente pelo WhatsApp. Participem, por favor. E agora, acho que nesse final, depois de a gente dizer todos os recados e os agradecimentos, nós temos que fazer o agradecimento por uma pessoa muito especial. É ela que nos motiva a caminharmos junto a seu Filho Cristo Jesus. Por isso, nós queremos neste momento fazer um agradecimento profundo à nossa querida Mãe Rainha, a nossa querida Mãe Rainha vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Então vamos agora, diante da imagem da Mãe Rainha, você que participa em sua casa,
pegue a sua imagem da Mãe Rainha, vá junto ao seu santuário lar e vamos, como grupo, como círculo, como participantes, renovarmos a nossa consagração à querida Mãe Rainha neste mês do Rosário, neste mês da Mãe, ela que é a mãe de todas as mães. Por isso, agora, em profunda gratidão, nos consagramos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Aleluia. Agradeço ao Diógenes e a Paulina pelo convite para estar com vocês. Olha, me fez muito bem, foi uma tarde muito rica, de verdade. Acho que por algumas horas a gente esqueceu de Covid, de pandemia, esquecemos de tudo isso, de notícia de morte, de um monte de coisa, e alimentou muito a alma. Antes de abençoar, contar para partilhar com vocês que aqui além dos 40 anos da Fundação de Shansta no Nordeste, que foi o ano passado, esse ano a gente continua recordando, celebrando, projetando. A gente se prepara para 2 datas muito especiais e só queria partilhar com vocês, porque também vão marcar muito o Santuário de Olinda, Recife. A primeira delas, os 25 anos da fundação do Terço dos Homens Mãe Rainha. Hoje, através da Secretaria Nacional do Terço dos Homens, que fica aqui no santuário, a gente tem cadastros e tudo isso. Hoje são quase 2 milhões de homens só do Terço dos Homens Mãe Rainha, fora os outros terços dos homens. Eu muitas vezes às terças-feiras à noite, se eu posso, eu gosto de rezar com eles, gosto de ir lá, não para trabalhar, para rezar com os homens, me faz muito bem. E no próximo domingo, dia 30, é a missa de abertura dos 25 anos do Terço dos Homens Mãe Rainha, aqui no santuário, uma missa online às 9h30 da manhã, celebrada pelo assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha, o padre Vandemir Meister, que se quiserem participar. E o ano que vem, em maio, uma grande festa, com a pandemia já vai ter acabado, com muita gente aqui. E a gente já se prepara aqui, pelo menos entre os padres, nós já conversamos, para o ano que vem, agradecer a Deus e celebrar os 30 anos da fundação do nosso santuário. Em outubro, nós vamos ter a abertura do jubileu dos 30 anos desse lugar santo. E quando vocês vierem para cá, quem vier o ano que vem vai se encontrar com uma surpresa aqui, que eu já conto para vocês. A família de Shansta, daqui de Olinda, Recife, que cresceu hoje com vários ramos, além da campanha da Mãe Peregrina e o Terço, com a Liga de Famílias, é a mais forte do Nordeste, é a que está aqui com os casais. A Liga de Mães, a Juventude Masculina, a Juventude Feminina, a Liga Feminina, as futuras vocações da União e do Instituto. A família de Shansta se colocou como meta para 2021 a conquista da Mãe Rainha da Ladeira, eles falaram. Então, quando a gente sobe a ladeira do Morro do Peludo, vocês vão encontrar, se Deus quiser, no aniversário desse ano do santuário, em outubro, vai ser a inauguração, uma grande imagem de Maria que vai estar no portão, na porta, lá fora. Então, os carros, as pessoas a pé, quem subir, vai se encontrar com a mãe. É a nossa conquista espiritual. O Capital de Graças, nessa intenção, foi lançado no último dia 18, aqui pela família de Shansta. E todo esse ano, o movimento aqui quer fazer esse presente. Conquistar a Mãe Rainha da Ladeira bem grande, para que ela seja bem visível na parte externa do santuário, fora, para que se veja. Então, só partilhar isso com vocês, já que vocês estão unidos a esse lugar.
Eu sou reitor também da comunidade dos padres aqui, nossa pequena comunidade, e em nome dos padres, então, me coloco à disposição de vocês, a nossa comunidade, no serviço sacerdotal, nosso Instituto dos Padres, que trabalhamos todos juntos aqui. Então, contem com os 4 padres que aqui estamos, se Deus quiser, outros que chegarão, e que vocês possam também conhecer a nova geração da nossa comunidade. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de Maria, de São José, hoje de Santa Rita de Cássia, venha a bênção de Deus trazendo o fogo do Espírito Santo nessa noite. Que a bênção de Deus permaneça, renovando o amor, e que o fogo do amor nunca se apague nos nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer.